Olá, boa noite, 6h30 em ponto, o TN2 está no ar até 7h45 da noite com as principais informações aqui do Espírito Santo. Desde já, agradeço o carinho da sua companhia, lembrando que você pode deixar os seus comentários na nossa transmissão ao vivo no canal do Tribuna Online no YouTube. Então, até 7h45, todos os detalhes, as informações aqui do nosso Espírito Santo. Olha, estão presos os suspeitos de matar uma idosa enforcada com a própria roupa que vendia no brechó na Serra. Esse crime, gente, foi premeditado. A vítima foi assassinada ao pedir socorro. Alice Mourão tem as informações ao vivo desse caso pra gente. Boa noite, Alice. Oi, Isabela, boa noite pra você e todos os amigos do TN que acompanham aí. Olha só, gente, que situação, uma morte a sangue frio, um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Esses dois homens se conheceram em uma clínica de reabilitação. Durante uma conversa, eles combinaram de matar uma pessoa para pegar o dinheiro. A idosa, infelizmente, foi a vítima da vez. Eles subtraíram dela R$30, seis peças de roupas ali do brechó e também o celular dela para pagar, sabe o que, gente? Uma dívida de droga. Olha para você ver a vida como não tá valendo nada, né, gente? O delegado conversou com a nossa equipe, nós participamos de uma coletiva que teve hoje na tarde desta quinta-feira para falar mais sobre essa situação. Esses dois homens foram presos e descobertos por conta do seguinte: um deles foi detido no outro dia porque ele estava roubando uma idosa, roubou o celular dessa idosa e foi preso pela Guarda Municipal da Serra. Já o outro sofreu uma tentativa de homicídio e ele estava no hospital quando a polícia chegou para questioná-lo sobre aí esse latrocínio, porque ele foi reconhecido nas câmeras de vídeo monitoramento do brechó. Daqui a pouquinho eu vou trazer todas essas informações para vocês. Tá bom, Alice, muito obrigada pelas suas informações. Foi morto mais um suspeito de participar do assassinato do sargento Magno Colatti. Esse crime aconteceu há 3 meses em Cariacica. A polícia também revelou esses detalhes, mas a Júlia Cássia tem as informações pra gente, né, Júlia? Boa noite. Isso, boa noite, Isabela, também para quem acompanha o TN2. Segundo a PM, essa morte aconteceu durante um confronto com militares. O Wendel Marques dos Santos, de 18 anos, ele estava foragido. O setor de inteligência da Polícia Militar identificou que ele estava no bairro Aparecida. Os policiais foram então até o local tentar prendê-lo. Segundo a PM, ele estava armado, atirou contra os policiais, que acabaram revidando. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com a morte de Wendel, agora resta apenas um foragido do assassinato do sargento Magno Colatti aos 47 anos. Daqui a pouco, Isabela, eu volto para trazer mais detalhes desse caso. Júlia, obrigada pelas suas informações, já já você volta. A gente fala também de um grave acidente que interditou hoje à tarde a Avenida Beira Mar, no horário do almoço. 2 adolescentes foram atropeladas por uma moto. Eric Alencar tem os detalhes desse acidente pra gente hoje no TN2. Boa noite, Eric. Boa noite, Isabela Vidal, amiga e amigo do TN2. Isso mesmo, um acidente que ocorreu hoje à tarde, bem aqui, ó, nessa faixa de pedestres, em frente a uma escola aqui no bairro Bento Ferreira, na Avenida Beira Mar. Isso ocorreu da seguinte forma: essas duas meninas, uma de 14 anos e outra de 16, estavam chegando para a aula e atravessando na faixa de pedestres. No entanto, segundo a Guarda Municipal e testemunhas que viram o ocorrido, o sinal para os veículos estava aberto. Foi nesse momento em que uma motociclista de 41 anos acabou atingindo as duas menores. O acidente foi feio, mas nenhuma delas morreu. A situação, o estado de saúde que mais preocupa é a da motociclista, que foi levada para o Hospital São Lucas. Já uma menor foi levada para o Hospital Estadual Infantil, e a doutora Milena Gotardi, e outra para um hospital particular de Vila Velha. Mas os detalhes completos dessa história eu trago daqui a pouco para você, Isabela, e os nossos amigos. Combinado, Eric. Obrigada. Já já você volta, viu? Gente, nós vamos falar também da audácia de um homem que invadiu um terminal do Transcol e furtou um coletivo. Isso mesmo. Ele saiu em fuga, dirigiu o coletivo numa velocidade de até 100 km por hora. Passou por vários bairros, ficou meia hora para ser capturado. Ainda falou que estava consciente, sabendo o que estava fazendo. Já já os detalhes desse caso aqui no TN2. A gente faz um rápido intervalo. Na volta vamos falar da reviravolta no caso do ataque a tiros que deixou 2 irmãos feridos na Serra. O intervalo é bem rapidinho, não saia daí. TN2 de volta, estamos ao vivo pela TV Tribuna, agora 6h38. Obrigada pela sua presença.
Duas adolescentes de 14 e 16 anos foram atropeladas por uma moto hoje à tarde na Avenida Beira-Mar, em Vitória. Elas estavam atravessando a pista a caminho do Senac, onde estudam, e infelizmente aconteceu o acidente. Eric Alencar tem as informações desse acidente pra gente. Eric, a gente quer saber, o sinal estava aberto para quem? Pois é, Isabela, segundo testemunhas e segundo o agente Brandino da Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, o sinal estava aberto para os veículos, ou seja, a motociclista estava permitida de cruzar o sinal, de atravessar, seguir seu destino. Ela que seguia do centro, sentido Praia do Suá, e acabou colidindo com essas duas jovens, duas menores, uma menor. Uma tem 14 anos e a outra 16 anos, enquanto elas atravessavam essa faixa de pedestres aqui, onde o ônibus acaba de passar. Como você disse, alunas do Senac, que fica aqui no bairro Bento Ferreira. Elas, então, atravessando aqui, com o sinal aberto para os veículos, foram atingidas por essa motocicleta conduzida por uma mulher de 41 anos. O trânsito ficou retido no local, isso foi por volta do horário de almoço, mais ou menos, 1h da tarde, por aí. E olha só o que aconteceu. Segundo esse Brandino e testemunhas, a mulher que conduzia a moto, a motociclista, estava com um estado de saúde um pouco mais preocupante do que as menores. Ela estava um pouco desorientada, com falas desconexas, sem saber onde estava. E foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, que fica aqui também pertinho, aqui na Ilha de Santa Maria, Forte São João. Já uma das menores foi levada para o Hospital Estadual Infantil Doutora Milena Gotardi. E a outra menor levada para um hospital particular de Vila Velha. Todas foram socorridas pelo SAMU. Nós temos de informação até agora, é só isso, que o estado de saúde da motociclista era o mais grave. Torcemos aqui para que ela se recupere prontamente e que não aconteça nada de grave, não fique sequelas, tanto com ela, nem com as duas menores. Inclusive, nós encontramos alguns pedaços da moto ainda aqui no local do acidente. Mas, Isabela, eu falo com você que esse não foi o único acidente não, tá? Pelo menos nos últimos dias. Porque acabou falecendo hoje, uma mulher que foi vítima de um acidente ocorrido ontem, na Reta da Penha. Foi atropelada por um ônibus do sistema Transcol. Imagine a força do impacto. Essa mulher estava atravessando a rua quando foi atingida por esse coletivo que seguia no sentido Goiabeiras, Terceira Ponte. Ela acabou vindo a óbito hoje. Esse óbito foi confirmado e nós damos essa triste notícia aqui. Mais uma vida perdida no trânsito do Espírito Santo. Isabela? Obrigada, viu, Eric? A gente tem que ter atenção mesmo no trânsito, né? Às vezes atravessa de forma desatenta, acredita que o sinal está aberto, mas infelizmente é um alerta que a gente faz aqui. A gente mostra esse tipo de acidente, mas nesse intuito, sabe, gente? Porque o trânsito, a gente tem que ter muita atenção, tanto para o pedestre, quanto quem é motociclista, ciclista também. Além de seguir as regras, a gente tem que ter atenção total, porque infelizmente um acidente pode ser fatal. Muito obrigada, viu, Eric, pelas suas informações. Gente, foi preso em Vitória um homem que seria um integrante do PCC, a facção criminosa de São Paulo. O Douglas Camargo é quem vai trazer esse assunto hoje pra gente no TN2. Boa noite, Douglas. É isso mesmo, Isabela. É sobre esse camarada que a gente vai falar aqui no TN. Boa noite para você, boa noite a todos os amigos que estão em casa, pessoal que está chegando do trabalho, depois de um dia corrido, sentado no sofá, jantando com a família e ficando bem informado com a gente. Carlão vai botar na tela aí, Isabela, a imagem. Olha isso, cara aí, ó. O maluco do bigodão, o maluco do bigodão, a ratazana tá aí, ó, a polícia chegou junto, tá, Isabela? Esse homem aí, ele seria um integrante do PCC, que é o primeiro comando da capital. Ele foi em cana, foi preso, Isabela Vidal. Ele era um dos 14 procurados em operação do Ministério Público Estadual no combate ao crime organizado, tá? A nossa Suzy Faria fez a reportagem, a gente vai acompanhar agora na tela do TN. Do Vale, meu fazendeiro de Colatina, na retaguarda o nosso Carlão, o menino do escadão, hein, Isabela? Vamos colocar aí a reportagem. A prisão aconteceu no bairro Conquista, em Vitória. Foi hoje cedo. Levantamentos do Serviço de Inteligência do DHPP revelaram a localização do integrante do PCC e, com o apoio da CORE, as equipes foram até a casa, onde Paulo Henrique dos Santos Nascimento, o Pedrada, de 26 anos, estava e o prenderam. Com ele ainda encontraram uma pistola. Paulo Henrique era um dos procurados da Operação 14 Bis do Ministério Público. Em setembro, a operação cumpriu 7 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão em Vitória, Serra e Colatina, aqui no Espírito Santo,
e nas cidades de São Vicente, em São Paulo, e Alfenas, Minas Gerais. Na época, 5 pessoas foram presas, todas relacionadas à Organização Criminosa Paulista, o PCC, que estaria agindo aqui no Espírito Santo. Paulo Henrique vem sendo investigado pelo Ministério Público por meio do GAECO há algum tempo. Inclusive, ele era um dos alvos da Operação 14 Bis, que aconteceu lá em setembro, mas conseguiu fugir. Paulo Henrique está dentro de um grupo que se auto-intitula os 14 do Espírito Santo e do qual faria parte só os integrantes do primeiro comando da capital, o PCC, a facção paulista. Ele também é gerente do tráfico de drogas no bairro Divinópolis. Bairro esse que, segundo as investigações, concentram apenas os integrantes do PCC. Contra Paulo Henrique, tinham 2 mandados de prisão, um por tráfico e posse ilegal de arma de fogo e o outro por organização criminosa, esse sob o sigilo absoluto. O grupo, os 14 do Espírito Santo, tem a função de comando e disciplina do PCC, apoiando ataques de parceiros a gangues rivais, remanejamento de armas e veículos em poder da facção. É o braço armado do PCC aqui no Espírito Santo e tem ainda a função de atrair novos membros, sendo responsável pelo batismo desses novos integrantes. Além da pistola, também foi encontrado com Paulo Henrique esse binóculo e um radiocomunicador. Olha só, você que está acompanhando aí o TN, a polícia chegou junto pra cima desse maluco e o bicho pegou, tá? Isabela, perseguição, fuga em uma avenida fechada. A gente acompanhou esse caso ontem, né, no início da noite. Veja aí o final dessa história, porque suspeitos foram abordados. Essa cena aí chamou a atenção da população aqui em Vitória, quando os policiais acabaram se deparando com uma moto furtada. Nossa, cena de filme mesmo, hein, Douglas? Desculpa te cortar, mas... Não, mas é verdade mesmo. Caramba! Tudo isso, Isabela, por conta do santo cerco inteligente de segurança. Vagabundo tem que ficar de orelha em pé antes de passar com moto, carro, caminhão furtado pela Grande Vitória, porque todos os municípios são monitorados agora, né, com o cerco inteligente. Aqui em Vitória é o cerco, lá em Vila Velha é a muralha. Lá em Cariacica é também o cerco inteligente de segurança, enfim, a polícia está na cola. A moto passou pelo cerco, apitou lá na central. Pi, 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 pi. Aí o pessoal já ficou ligado nos 220. Bate para a avenida tal que o suspeito tá lá. E aconteceu essa operação. Vamos ver. Isso não é cena de filme não, viu? Essa abordagem aí foi na Avenida Marechal Campos, em Vitória, na tarde desta quarta-feira, após uma moto passar em um cerco inteligente e ser constatado que a motocicleta estava com restrição de furto e roubo. Essa moto, ela foi furtada na madrugada de domingo para segunda-feira, no Morro São Benedito, próximo a uma escola. O proprietário havia deixado essa moto. Quando chegou na manhã de segunda-feira, por volta das 4h30, essa moto não estava mais no local. Após ele registrar o boletim de ocorrência desse furto da moto, ela já foi para o registro, para o vídeo monitoramento. Ela informou para as viaturas da rua onde havia passado essa moto. Aí começou o acompanhamento, podendo executar a abordagem lá no centro de Vitória. Os 2 ocupantes da moto, o piloto de 24 anos e o garupa de 15, tentaram fugir. E por isso, foi preciso fechar a avenida para que não acontecesse a fuga. A gente fechou o trânsito, parte de uma da via. A moto ainda tentou empreender fuga, mas de acordo com o preparo da guarda, ela conseguiu efetuar com sucesso essa abordagem. De acordo com a Guarda Municipal, o piloto de 23 anos tinha diversas passagens pela Justiça. Já o adolescente de 15 anos, que estava na garupa, não foi nada encontrado no nome dele ou contra ele. Questionados sobre a situação da moto, os 2 permaneceram em silêncio. O maior de 23 anos, que existem 2 passagens de receptação e uma de agressão à mulher, Maria da Penha. Foi encontrado um tablete de aproximadamente 100 gramas de PAC, que é uma substância sintética similar à maconha, só que é uma substância mais tóxica, e mais 3 papelotes dessa mesma substância. A Guarda Municipal reforça a importância das vítimas registrarem o boletim de ocorrência.
Através desse boletim de ocorrência, que essa moto, no caso, né, foi cadastrada na nossa central de monitoramento. E a importância da central de monitoramento trabalhar em parceria com as viaturas da rua, que foi de fundamental importância para a gente poder realizar a abordagem aonde foi realizada, porque eles foram passando de tempos em tempo as informações do local. Os dois foram levados ao DPJ de Vitória. Já a moto foi encaminhada a um pátio credenciado da Guarda Municipal. Olha, primeiro, parabéns, né, Isabela, ao trabalho dos agentes, parabéns ao pessoal lá do Cerco Inteligente, que estava ligado no 220. Inspetora Marimília. A inspetora Marimília. Isso. Olha, parabéns à inspetora, fala bem ela, viu? Sim. Fala bem a inspetora, parabéns aí à inspetora pela entrevista, fala com clareza, fala ali, né, as palavras... Você viu o nome da droga? Para mim é uma droga nova. É uma droga nova, tal da PAC, né? PAC, né? PAC. Eu já tinha ouvido falar de uma apreensão que já aconteceu aí, dessa tal de PAC também. Mas olha, parabéns aos agentes da Guarda de Vitória, é isso que tem que acontecer, é a resposta rápida que a sociedade espera e quer das nossas forças de segurança, recuperando moto furtada, produto de furto e roubo e tirando de circulação droga para dar com pau. É polícia na rua e vagabundo na prisão, Isabela. Eu volto com você, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, tá bom, minha amiga? Combinado, Douglas. Já eu te chamo de novo. Obrigada pela sua participação. Vamos falar agora, gente, da reviravolta no caso dos irmãos baleados em Nova Almeida, na Serra. De vítimas na manhã de quarta-feira para culpados no mesmo dia. Os irmãos foram autuados por tentativa de homicídio, enquanto o vizinho, que é o ex-agente penal, que ontem foi preso e apontado como autor, foi liberado como vítima. Vamos entender os detalhes na reportagem de Suzy Faria. Foram os policiais militares que atendiam a ocorrência saírem daqui para o imóvel do ex-agente penitenciário de 49 anos ficar assim, completamente destruído. Roupas espalhadas, móveis danificados, eletrodomésticos quebrados. Isso sem falar das instalações. A porta de vidro da sala virou caco e o portão da garagem sumiu. Até um projetil encontramos no local. Os carros foram vandalizados também. Toma, que carro bonito, agora dá para comprar, ó. Era mais um capítulo de uma confusão que começou cedo em Serramar. Uma briga entre vizinhos que inicialmente tinha 2 irmãos, de 36 e de 40 anos, como vítimas. Mas no final da tarde desse mesmo dia, essa história teve uma reviravolta. De acordo com a nota da Polícia Civil, o caso teve reviravolta quando os policiais vieram até o local investigar tudo o que aconteceu. Quando chegaram até aqui, foram informados que, na verdade, o vizinho aqui é que era a vítima. E sabe por quê? Os 2 irmãos teriam invadido a residência e tentado matá-lo. E ele só se defendeu. A informação levantada pelos investigadores pegou os moradores de surpresa, já que a versão deles difere da informação prestada pelo ex-agente. Tudo teria começado, segundo testemunhas, quando o ex-agente da Sejus recebeu uma intimação de uma queixa que foi prestada pelo vizinho. Os moradores contaram que não apenas os irmãos foram alvo, mas outras pessoas também estiveram na linha de tiro. Essas cápsulas aqui foram recolhidas pelos moradores ao longo da rua. Nessa imagem, ainda de ontem, que segundo os moradores foi gravado logo após o homem ter baleado as vítimas, o autor dos disparos estaria tentando entrar em uma casa para onde um dos baleados correu e foi impedido pelo morador. Ele desiste, entra no veículo e sai. A briga entre os dois, segundo os moradores, se arrasta por pelo menos 2 anos sem que houvesse uma trégua. Os irmãos baleados, assim que tiverem alta do hospital, serão encaminhados ao presídio. Foram autuados por tentativa de homicídio. No retorno do TN2, você vai ver, foram divulgadas novas imagens do tarado que tentou atacar uma mulher em Fundão. A gente já volta. TN2 de volta, estamos ao vivo agora para te mostrar as novas imagens do tarado que atacou uma mulher em Fundão. A gente mostrou esse caso no começo da semana e a polícia está pedindo ajuda para identificar este homem. Esse homem, olha só a cara dele, hein, gente? Foca bem na cara dele para ver se você conhece, para ligar para o 181 e ajudar a polícia a prendê-lo. Ele está cometendo crime no meio da rua. Júlia Cássia, você tem os detalhes para a gente desse caso, Júlia?
Tenho sim, Isabela. Inclusive, a gente volta a falar desse caso que a gente já falou essa semana, justamente para poder estampar o rosto desse tarado aí nos nossos telejornais, para poder fazer essa imagem chegar a cada vez mais pessoas e colaborar com o trabalho da polícia de identificá-lo, de prendê-lo, porque esse é o apelo da polícia. Inclusive, novas imagens foram divulgadas, que são essas que vocês acompanham aí. Esse homem, no mesmo dia que ele já cometeu um outro crime que a gente trouxe aqui, já eu falo, mas no mesmo dia a gente percebe aí que ele está rondando um trailer de chaveiro, com as calças abaixadas, com as partes íntimas, né, com o órgão dele para fora. Isso no centro de Fundão, gente. Esse homem cometendo esse crime durante a noite, e foi no mesmo dia que ele perseguiu uma mulher, que a gente também tem imagem, ele perseguiu uma mulher que já estava chegando em casa. Ele também, com as calças abaixadas, corre atrás dela. A mulher, ela consegue ouvir, perceber uma atitude estranha, consegue entrar em casa a tempo. Esse homem ainda encosta no portão com as calças abaixadas e ainda parece colocar a mão dentro do portão da casa dela. Parece ficar ali ainda falando algumas coisas para ela, né, que não tem como a gente identificar. E ele fica assim, rondando pela rua, pelo centro de Fundão, com a calça abaixada, cometendo esse crime. O que a gente tem de novidade também, Isabela, e quem nos acompanha, é que a polícia desconfia que provavelmente ele não seja de Fundão. Isso porque a polícia já traçou ali qual foi o percurso que ele fez nesse dia que ele praticou esses crimes e não conseguiu identificar ali o paradeiro dele. E outra coisa também que a polícia percebeu, que os crimes foram cometidos perto de uma rodovia, o que dá indícios para a investigação de que talvez ele seja uma pessoa que estava passando ali só de passagem pela rodovia e não seja morador de Fundão. A polícia fez patrulhamento pelo local, inclusive logo depois do crime, né? Uma nota enviada, e também não identificou esse homem. Então é isso, a gente volta a trazer então o rosto dele aí, a gente printou, né? Fez aí a captura do vídeo para poder identificar, aproximar o rosto desse tarado, para que ele seja identificado onde quer que ele esteja, de onde ele for, para que ele possa cumprir, né, pagar pelo esse crime que ele fez, porque isso que ele fez aí é importunação sexual, viu, da cadeia, é um crime sexual, e a gente então continua divulgando essas imagens para que você aí de casa, se souber de alguma coisa, que informe a polícia através do 181. Isabela, é com você. Obrigada, viu, Júlia? Falaram que a gente estava cobrindo o rosto dele, né? Tinha um comentário até na rede social, mas a gente não está cobrindo não, gente. Essas imagens foram cedidas pela polícia e é a qualidade da imagem. Então, às vezes, a imagem dá aquela pixelada, né? Fica meio turva. Mas a gente não está cobrindo o rosto dele, não. Cobriu a genitália, tá? Porque isso aí não tem que ficar mostrando mesmo, não. Isso aí a gente nem pode mostrar, é nojento. Mas a gente cobriu o rosto da vítima. O homem está sendo procurado, então a cara dele não está sendo coberta. Inclusive, a polícia está pedindo ajuda. Se você conhece esse homem que está andando em Fundão, com a mão na genitália, correndo atrás dos outros, tem que prender. 181. Obrigada, viu, Júlia? Vamos continuar falando de prisão, uma prisão muito importante. 2 suspeitos que mataram uma idosa dentro do brechó dela na Serra foram presos. Esse crime aconteceu no dia 16 desse mês e os bandidos, gente, usaram a roupa que ela vendia para enforcá-la. Olha que tristeza. Essas imagens também foram cedidas pela polícia, mostram o momento em que eles passam em frente ao brechó da vítima. Alice Mourão acompanhou essa coletiva de polícia, né, Alice? Muita crueldade, né? Exatamente, viu, Isabela? E antes deles entrarem no brechó, eles entraram numa loja de calçados tentando roubar o local, mas não deu muito certo, porque tinham 2 mulheres que perceberam ali a movimentação desses dois e acabaram saindo do local. E tempos depois, a vítima da vez, infelizmente, foi essa idosa, a dona Ana Maria, de 75 anos, que foi morta com um pedaço de roupa, uma roupa, gente, que ela mesmo vendia. Eles esganaram essa idosa e levaram lá para os fundos da loja e ela foi encontrada pela irmã, já sem vida. Olha essa situação, gente. Como que esses dois se conheceram? Porque muita gente está perguntando, mas eles já deviam estar olhando ela há muito tempo, já deviam estar, né, investigando, já olhando, como que era? Não, eles se conheceram um dia antes em uma clínica de reabilitação, pessoal. Olha só. E lá, um contando a vida do outro, né, falando, eu tô com problema disso, eu tô com problema daquilo. Descobriram que eles estavam com uma dívida de droga. E ali, gente, eles só iam eles fizeram um cadastro e, de acordo com o delegado que está no caso, disse que eles só iam lá para fazer alimentar.
porque fizeram o cadastro por causa de alimento. E aí lá, eles já fizeram a programação, já fizeram aquela coisa toda para tentar assaltar e também acabou resultando na morte de uma pessoa por conta dessa dívida de droga que eles tinham. Então, quando eles chegaram lá em Carapina Grande, na região da Serra, ali, eles tentaram entrar, invadir essa loja de calçados, tentar roubar ali, mas tentaram roubar, mas não conseguiram. E depois viram a idosa e, infelizmente, essa idosa foi a vítima da vez. Como que esses homens foram encontrados? O delegado disse o seguinte, que no outro dia, esse homem, ele foi encontrado, gente, já preso, porque ele tinha acabado de roubar uma idosa, o celular de uma idosa na rua. E ele foi preso pela Guarda Municipal da Serra. Já o outro, de camisa azul, que vocês podem ver nas imagens, ele sofreu uma tentativa de homicídio ali na região da Serra. E ele estava internado no hospital. Quando a polícia viu, né, as câmeras de vídeo no monitoramento, conseguiram ali reconhecer os dois. E eles foram tanto no presídio quanto no hospital para conversarem com esses dois homens aí suspeitos. E aí, gente, eles acabaram confessando o crime. Mas vamos ouvir um trecho do delegado que fala mais sobre o caso. Planejaram praticar roubos, furtos pela região. Primeiramente, eles entram por volta de meio-dia num estabelecimento comercial que vende calçados, queriam uma marca específica de calçados, tentaram dissimular e levar, mas foi percebido pela atendente que eles estavam tentando levar o calçado e acreditamos que foi frustrado essa subtração porque eles acreditavam que havia só 2 mulheres no estabelecimento comercial, mas, no entretanto, apareceram homens durante aí essa tentativa de subtração. Eles, então, saem ali de meio-dia e, por volta de 12h40, eles adentram, então, o brechó dessa senhora idosa de 75 anos e, pelo depoimento de um deles, foi escolhida como alvo por ser idosa, por ser mulher, pela fragilidade, vulnerabilidade dela estar ali naquela venda sozinha. Entro então com a intenção de subtração de peças de roupas, uma jaqueta, outras peças de roupas e dinheiro. E covardemente, no momento em que essa senhora ela grita socorro apenas uma vez, eles a pegam pelo pescoço, a levam para o fundo da loja e praticam esse ato bárbaro de estrangulamento com peça de roupa, levando a óbito essa senhora. Esse homem que está com a blusa azul, gente, ainda tentou despistar a polícia, dando o nome dele como Marcelo. E Marcelo é o nome do irmão dele, que mora em Minas Gerais, e a ficha é limpa. Ou seja, ainda tentou, passar a perna na polícia, mas não conseguiu não, tá? A ficha criminal desses dois é bastante extensa, inclusive esse de camisa azul, que cometeu o crime, que esganou essa idosa, tem passagens por estupro, roubo, furto, então assim, uma ficha muito extensa. Achou que ia passar pro irmão a ficha, né? Mas não passou não, tá? E olha só, infelizmente essa idosa deixou uma família, uma mulher muito saudável, muito querida, a gente pode ver as fotos, muito sorridente, tinha vida ainda pela frente, né, gente? Tava aí com o comérciozinho dela, vivendo ali, tendo o dinheiro dela, e eles simplesmente roubaram para cobrir uma dívida de droga, R$30, pessoal, R$30, o celular dessa idosa e 6 peças de roupas de um brechó. O que a vida vale, né, Isabela? A gente vai continuar aí acompanhando esse caso e daqui a pouquinho, nos nossos telejornais, nós vamos trazer a matéria completa, porque tem muito mais coisa envolvida nisso aí. Isabela, eu volto com você. Obrigada, viu, Alice? R$30, né, gente? Que absurdo. Tem que ficar muito tempo preso na cadeia. Obrigada, tá? Agora Douglas Camargo tá de volta no TN2. Vem pra cá, Douglas. Tô de volta, minha amiga Isabela, junto com você e com esse povo maravilhoso que acompanha o nosso Tribuna Notícias, segunda edição, aqui na tela da nossa TV Tribuna. Isabela, esse caso que a gente vai mostrar agora é um caso inacreditável. Coloca as imagens aí, você tá vendo o terminal de Vila Velha, né? Olha o que aconteceu. Um ex-rodoviário, Isabela, ele furtou um busão. Meu Deus! Ele furtou um busão do Transcol dentro do
terminal lá de Vila Velha. Dentro do terminal? O busão estava parado lá dentro do terminal. Sabe quando o motorista está esperando ali, esperando para dar o horário do ônibus sair? Sim, Pois bem, sim. ele pegou o busão, deixou encostado ali dentro do terminal, onde a gente acredita que seja um lugar seguro, né? sim. Ele parou o ônibus lá, acabou deixando a chave na ignição e desceu para poder falar com o fiscal, ir ao banheiro, enfim, para falar com a turma. De repente, um maluco apareceu lá, invadiu o terminal, entrou no busão, ligou e foi embora, Isabela. Dá para acreditar? Roubou o ônibus? Roubou, levou o ônibus. Gente do céu. E o detalhe é que ele dirigiu em alta velocidade, passou por vários bairros, o veneno, o fuzil. E aí só foi parar, sabe aonde? Lá em Cariacica, onde ele foi preso. Saiu de Vila Velha, picou a mula para Cariacica, ó, chutado, chutado, chutado. Vamos ver a reportagem aqui. O ônibus da linha 500 havia acabado de chegar do terminal de Vila Velha. O veículo foi estacionado nesse local. O motorista aguardava para fazer a primeira corrida do dia. Enquanto ele foi ao banheiro, o criminoso invadiu o carro e assumiu a direção. Rapidamente eu vi uma gritaria lá, né? O colega, para. E eu fui olhar, pensei assim que algum motorista estava pegando o carro errado para sair. Tanto que quando eu meia-sei entrar na frente, eu vi um cigarro na boca, ele com cigarro na boca, falei, não é motorista não, deve ser alguém que está roubando um carro. Depois que se trancou dentro do coletivo, vários motoristas tentaram convencer o suspeito, que já estava sentado aqui, a abrir as portas. Um desses motoristas teve uma ideia, ir até a frente do carro justamente para conseguir liberar a porta por meio dessa grade. Mas ele não teve tempo, porque assim que o suspeito viu o motorista na frente do carro, ele acelerou. Por pouco, esse motorista não foi atropelado. Foram 30 minutos circulando com esse carro em alta velocidade. Perguntamos para ele o que ele ia fazer com o ônibus, se ele ia dar umas voltas, diz ele. Inclusive, ele falou que é um ex-rodoviário, né? Mas, graças a Deus, não se envolveu em acidente, né? Porque ele chegou a andar a 100 km por hora, você imagina só, né? Com o ônibus dentro do bairro, que ele só rodou praticamente em bairro, né? Mas, graças a Deus, no final deu tudo certo, né? O veículo foi rastreado e o criminoso passou a ser monitorado pela Polícia Militar. O homem passou por vários bairros de Vila Velha e Cariacica. Acabou detido nesta rua, do bairro Bandeirantes. Ele falou que ele estava em surto, que ele tinha usado droga a noite inteira dentro do terminal e quando um motorista se descuidou, ele entrou dentro do coletivo e se evadiu de dentro do terminal. É uma situação que eu particularmente nunca vi. Ele falou que ele queria levar o coletivo para a Polícia Rodoviária Federal, para ele, de alguma forma, ele ser preso. Que ele não conseguia ficar preso por surtar sempre, tomar medicamentos e tudo mais. Cícero Machado Costa, de 45 anos, diz que é ex-rodoviário. Já teria trabalhado como motorista. Dependente químico, afirma que teria passado a noite usando drogas dentro do terminal de Vila Velha. Eu tive uma recaída com crack. Eu estava na rua, entrei para dentro do terminal, tive uma crise de surto, não sei o que aconteceu comigo. Eu estou três noites sem ir em casa e sem tomar os remédios tarja pretas. Questionado sobre o risco que ofereceu à população ao circular em alta velocidade, olha só o que ele disse. Nesse horário não tinha gente na rua e também eu não é querendo dizer que eu sabia o que eu estava fazendo, que eu tenho problemas psiquiátricos, né? Então não tem como eu querer dizer isso aí. Mas eu tinha pelo menos uma gota de noção do que eu estava fazendo, porque eu estava na leste-oeste, entendeu? Eu cheguei a colocar uma alta velocidade na leste-oeste, não dentro do bairro. Apesar do susto, o motorista responsável pelo coletivo se compadeceu com a situação do antigo colega de profissão. Um ex-rodoviário, né? Parar na situação que ele parou, a gente fica até, né? O nosso sentimento, né? Pela forma que ele se encontra nesse estado, né? Agora em diante eu vou passar a chegar e tirar a chave da ignição. Inclusive a chave está até na minha mão, né? A gente nunca pensa nisso, que vai roubar um ônibus, para onde vai com um ônibus desse, né? Mas para evitar até um pior, né? Roubar tudo bem, né? Mas o negócio é o pior, um acidente, né? Matar alguma pessoa na rua, mas graças a Deus tudo certinho.
Gente, eu tô impressionada com essa informação. Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca vi também, não. Furtar, levar um busão, né? É a primeira vez. E o depoimento dele ali? Eu sabia o que eu tava fazendo. Imagina se soubesse. Pois é. Imagina a pessoa que assume que tá usando remédio, que usa droga. Imagina se ele soubesse. Ele furtou um coletivo, andou em alta velocidade dentro dos bairros. Você fica imaginando um morador, né? Que olha um ônibus passando, correndo assim, 100 km por hora. Como é que o ônibus faz? Não faz assim. Como é que faz? Não é um ônibus, é um carro de corrida. Sei lá como é que é. Você imagina, um morador passa um ônibus assim, gente, eu vi um coletivo correndo. O que é isso? Verdade, não. E aí você veja, loucura. né? Você veja a loucura e o nível de alucinação da pessoa que é usuária de entorpecente. A que ponto chega? Por isso que eu falo também, Isabela, da importância da população denunciar ponto de venda de drogas, porque veja que a droga acaba com a vida do ser humano, acaba com a vida dos pais de família, da nossa juventude. Quantas famílias são destruídas por conta dessa porcaria da droga? Quantas pessoas estão nos assistindo? Olha a hora aí, ó, um monte de gente em casa agora. Você imagina a quantidade de pessoas que estão nos assistindo e sentem na pele o que é ter um filho, um neto, um marido, alguém próximo, viciado. Essa pessoa de doente, ela se torna criminosa. Criminosa, só que eu vou além. Eu acho que essas pessoas que usam drogas, elas precisam ser tratadas em local e maneira adequada. Verdade. Porque às vezes a família não dá conta, deve ser um sofrimento, e aí você tem que ter uma clínica acessível, que essa pessoa vai ter um tratamento. Até como esse rodoviário se compadeceu do colega que fez essa maluquice, porque ele não estava em sã consciência. Então, cadê esse local para que ele, ao invés de ficar usando drogas, estivesse internado para se tratar? Esse é o ponto. Porque, por exemplo, já acabou contigo Adalto Botelho, né? Verdade. Que é o manicômio judiciário. Para onde vão essas pessoas que precisam de um tratamento e não têm um tratamento adequado? Tem vaga para todo mundo? É fácil você internar alguém que precisa, que está usando drogas para se limpar? Não é fácil. Não é fácil. Então, para mim, é uma questão de saúde pública. Claro, não com só certeza. para a família. E outra, não é fácil também, Isabela, e muitos que estão nos acompanhando, tem alguém da família nessa situação, sabe que às vezes o próprio usuário tem que querer também. Porque às vezes, isso eu falo porque nós já fizemos várias reportagens desse tipo de situação. Por exemplo, eu fiz uma reportagem há uns 4 anos na Fazenda Esperança, que tem ali na região de Muribeca, no município da Serra. Né? Eles falam, a pessoa tem que querer. A internação numa clínica, a internação numa fazenda, numa instituição religiosa que realiza esse tipo de trabalho, é parte do tratamento. A internação numa clínica não é a solução para os problemas. Claro que lá ela vai ter diversas atividades, vai ter ali várias coisas, compromissos e regras. Terapia, religião, mas isso tratamento químico, né? Claro, com remédios. Isso aí. Mas tudo isso é parte do tratamento. A família é importante, mas mais do que isso, é importante que a pessoa queira sair dessa vida para que não passe por essa situação que a gente está vendo ali, essa pessoa, esse cara passar, né? Aparentemente um ex-rodoviário que poderia estar trabalhando honestamente, infelizmente está aí metido como usuário de drogas e infelizmente veio parar nas páginas policiais. Isabela, vamos continuar com o noticiário. Olha só, homem invade prédio para furtar objetos de valor. Cadê ele, Isabela? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Achou! Olha lá, criança! Ele estava escondidinho bem do ladinho. Sabe o que ele foi pegar lá no condomínio? Uma bicicleta lá. Deus. Saiu como se fosse morador. Olha lá a setinha fofoqueira mostrando ele. A setinha fofoqueira, você viu? Olha lá. Você olha ali. Não vê nada. Não, agora ele saindo. Ele tá saindo, ele tá saindo. Olha lá. E sai tranquilão, como Isabela. se fosse morador, né? Como se fosse morador, olha lá. Aperta o botãozinho, liberou, puxou o portão e foi embora. Nossa. Isso aí aconteceu na Praia da Costa, lá em Vila Velha. Mas esse aí não foi o único caso, tá? Não foi o único caso. O Carlão vai colocar pra gente o próximo assunto, que também aconteceu lá na Praia da Costa. Olha lá, o malandro chega na cocotinha, mete o louco pra cima desse prédio. Olha lá, ele passa pela entrada principal, tenta abaixar o rosto pra esconder, pegou a bicicleta e foi embora também. Fácil. Se o do Vale tiver condições de botar as
duas imagens aí juntas, veja só a situação que a gente está vendo. Veja ali a situação que a gente está vendo. Esse maluco invadindo esse prédio e o outro cara que a gente mostrou antes desse aí também invadindo um outro condomínio, como você está acompanhando aí na tela do TN. Reconhece esse daí e o outro que nós mostramos, denuncie para a polícia por meio do 181 para que a polícia possa chegar até esses dois camaradas. Isabela Vidal, é com você. Obrigada, Douglas. Até daqui a pouquinho, viu? Vamos falar agora, gente, do caso do assassinato do sargento Magno Colatti em Cariacica. A polícia divulgou que um suspeito de participar do crime foi morto. Esse é o sargento Colatti. Essa foi a operação que aconteceu no dia, do crime, foi há cerca de 3 meses em Cariacica. E hoje surgiu essa novidade, porque o suspeito entrou em confronto com a polícia e acabou morto. Mas ele tem envolvimento no assassinato do sargento, não é isso, Júlia? Júlia conversou com a polícia, o comandante Caos convocou por uma coletiva. Como que foi esse confronto? Isabela, então, o que o comandante contou pra gente é que o Wendel Marques dos Santos, de 18 anos, ele foi identificado aí pela inteligência, pelo setor da polícia, lá no bairro Aparecida, em Cariacica. Isso aconteceu hoje à tarde. Como você disse, ele é um dos suspeitos, ele é apontado aí pelas investigações de ser um dos 5 responsáveis pelo assassinato do sargento Magno Colatti. A partir do momento que a polícia identifica, vai até lá para prendê-lo. Mas, de acordo com o comandante, ele estava armado e reagiu. O próprio comandante pode dar mais detalhes de como foi esse momento de tentar prendê-lo e essa reação, e também qual era o envolvimento desse rapaz no caso. Vamos ouvi-lo. A diretoria de inteligência, juntamente com a agência de inteligência do 7º Batalhão, já estavam fazendo operações desde a época da morte do sargento Colassa, no mês de julho, e detectaram nessa tarde, às 14 horas, esse indivíduo no bairro Aparecida, em Cariacica. Fizeram o cerco com a força tática do 7º Batalhão e da 16ª Companhia Independente. Durante o cerco foi dado voz de prisão. O indivíduo com revólver 38 fez disparo contra os nossos policiais, que revidaram prontamente. O indivíduo foi alvejado, socorrido ao PA de Alto Laje e veio a óbito. Ele estava junto com o Pichula na moto. O Pichula foi que teria desferido os tiros nas costas do nosso sargento. Ele estava pilotando a moto, então ele estava com mandado de prisão. E vale ressaltar que nós continuamos as diligências agora para prender o Pichula, aquele que teria sido o autor dos disparos. E ainda, segundo o comandante, o Wendel Marques, ele tem passagens por tráfico, também por receptação e também é faccionado, ligado à facção em Família Capixaba, que é ligada ao 3º Comando Puro, que domina lá a região. Ele, então, é apontado pelas investigações, um dos 5 envolvidos nesse crime. 2 foram presos, 1, inclusive no Rio de Janeiro. 3 estavam foragidos, com o Wendel agora e um outro também que foi morto na Bahia, Eram esses 2 que estavam foragidos, mortos, também em um confronto. E um continua foragido, como o comandante disse. Ele se chama Marcelo Wesley Alves da Silva, conhecido como Pichula, e é apontado como o atirador, ele então que teria disparado e tirado a vida do sargento da Polícia Militar. O sargento Magno Colatti Silva, de 47 anos, ele foi assassinado no dia 4 de julho. Esse crime aconteceu lá em Mucuri, em Cariacica. Ele deixou aí 3 filhos e uma esposa grávida. E o que se sabe até agora sobre esse caso, há pelo menos 2 versões, mas a que mais se sustenta é que o sargento estava num dia de folga com o primo, teria ido até um posto de combustível, e então ele teria passado por esse grupo junto com o primo num carro, esse grupo aí de 5, e eles teriam entrado em um desentendimento por uma questão assim de pedir para baixar vidro, andar em baixa velocidade. O primo teria se desentendido com esse grupo e então o Pichula teria visto que o sargento estava armado e teria atirado. É claro que a gente segue acompanhando esse caso porque ainda há um foragido e também esse inquérito precisa ser fechado, Isabela, para poder entender o que de fato aconteceu, o que motivou esse crime, essa discussão. E é claro que agora também toda ajuda é bem-vinda, inclusive tem suspeita de que esse último foragido, o atirador, também esteja fora do estado, já que outros 2, um morreu na Bahia, o outro foi preso no Rio de Janeiro.
Então essa divulgação é muito importante para que quem souber denuncie a polícia, para que o último envolvido seja identificado e punido. É com você, Isabela. Perfeito, obrigada, viu, Júlia, pelas suas informações. Gente, vamos falar da chuva. 41 cidades capixabas estão em alerta por risco de temporais. Esse aviso vale até amanhã. 17 pessoas estão fora de casa devido aos temporais. Nayara ficou apavorada quando uma árvore caiu na residência dela e destruiu parte do telhado. Ela mora no bairro Flechal 2, em Cariacica. Acordei e com um barulho caindo. Eu acordei, levantei correndo. Quando eu fui ver, a árvore tinha caído. Por enquanto, eu vou ficar ali nos 2 cômodos, né, me virando e contar com a ajuda das pessoas para eu continuar mexendo lá na frente e dar continuidade à vida, né, não parar, né. Nayara não está sozinha. Segundo a Defesa Civil do Espírito Santo, 17 pessoas estão desalojadas. Esses moradores precisaram deixar as residências que estão em área de risco. Nesta quarta-feira, os municípios da Grande Vitória registraram o maior acumulado de chuva em 24 horas. Cariacica foi a cidade com maior número de ocorrências, envolvendo deslizamentos de terra, quedas de muros e de árvores. Ainda teve um desmoronamento de uma residência. E devido a alguns pontos alagados e previsão de chuva, algumas cidades estão em alerta. De acordo com a Defesa Civil do Espírito Santo, existe risco alto de problemas relacionados com as chuvas, como deslizamentos, quedas de árvores, para 5 cidades. São elas Cariacica, Vila Velha, Guarapari, Anchieta e Alfredo Chaves. E existe risco moderado para Vitória e Rio Novo do Sul. Segundo a Major Lorena, da Defesa Civil, a intensidade da chuva deve diminuir nos próximos dias, mas ainda existe um alerta de possíveis alagamentos moderados para algumas cidades capixabas. Está vigente os alertas de movimentos de massa para os municípios de Vitória, Cariacica e Vila Velha. Então, ainda nessas regiões, os moradores de áreas de risco de encostas, especialmente, ainda precisam ficar atentos, devido ao acumulado de chuva do período, ainda pode acontecer alguns deslizamentos, ainda é possível que ocorra. Se acontecer, chame a Defesa Civil do seu município ou então o Corpo de Bombeiros. Gente, devido às condições do tempo, um avião cargueiro teve dificuldades para pousar em Vitória. Esse é o momento em que o cargueiro da Latam consegue chegar ao aeroporto Eurico Salles na tarde de hoje. Mas a aeronave, na última segunda-feira, teve que mudar de aeroporto, já que não conseguiu aterrissar aqui na capital devido aos fortes ventos. A informação foi confirmada pelo aeroporto de Vitória, que também informou que os voos comerciais não tiveram atraso. Se você tem dívida com o banco, meu amigo, fique atento. Amanhã começa o Mutirão Nacional de Negociação, que promete até 90% de desconto. Vamos entender melhor com Eric Alencar, que traz de volta os detalhes pra gente. Eric, como é que faz para participar desse mutirão? Vamos ajudar o povo agora no fim do ano, vai entrar 13º. Vamos botar conta em dia, hein, gente? Pois é, Isabela, vamos ajudar o pessoal aí, né? Eu sei que não tá fácil para ninguém, uma dívida aqui, outra ali. Como é que você organiza, como é que você paga tudo isso? Sendo que o orçamento lá não é lá essas coisas, né? Como dizia o velho professor, e o salário, ó, desse tamaninho. Mas é o seguinte, começa amanhã, dia 1º de novembro, sexta-feira, e vai até o dia 30 de novembro. Ou seja, um mês inteiro para você se organizar. Vai aquele pessoal que recebe no 5º dia útil, tem aquele pessoal que recebe em quinzena, ou quem está esperando aquele adiantamento do 13º, vai cair a primeira parcela ali no final de novembro, é a hora certa, tá? Para você participar, como é que faz? Você pode ir diretamente a uma agência você procurar diretamente o Procon estadual aqui no centro de Vitória, ou o Faça Fácil lá em Cariacica, ou ainda no site consumidor.gov.br, porque esse feirão é nacional, é para renegociar as dívidas no país inteiro. Isso é promovido em parceria com o Procon e também com o Serasa e SPC, e veja só, junto com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Para você participar, é só entrar nesse site do governo, consumidor.gov.br, ou ir, como eu já disse, no Procon estadual no centro de Vitória, ou no Faça Fácil em Cariacica. Para você ter uma noção, Isabela, são mais de 780 mil pessoas endividadas em todo o Espírito Santo. Isso dívidas com cartão de crédito, cheque especial, instituições financeiras de ordem variada, né? E isso tudo você consegue negociar com descontos que você disse, com até 90%
99% de abatimento. Dá uma ajuda danada, não dá? Você vai negociar essa dívida, se ficar dentro do seu orçamento, dentro das suas condições, é só você assinar a papelada que está tudo garantido. Mas, você não pode renegociar aquelas parcelas que não estão atrasadas. Está tudo correndo curso normal. Isso aí não pode ser negociado. E também dívidas que tenham como garantia imóveis, bens, como por exemplo automóveis, isso aí não pode. Mas se não for desse jeito, você vai conseguir negociar tudo direitinho, dentro do seu orçamento. Não tá fácil, a gente sabe. Estou falando aqui, nosso amigo Frangão, nosso cinegrafista, está até pulando de alegria, porque ele falando aqui baixinho assim, agora que eu tiro meu pé da lama. É desse jeito. Então você, Isabela, está com aquela continha assim, esquecida ali no banco, está meio apertado, é só entrar, procurar o Procon Estadual, Faça Fácil de Cariacica ou consumidor.gov.br e ali tem todas as informações para você negociar, você limpar seu nome, tirar o pé da lama, sair do sufoco e começar 2025 tranquilinho, no azul. Não é, Isabela? Tá certo, Eric. Eric já animou todo mundo, hein? Gostei do discurso, hein, Eric? Tá certo, nada melhor do que dormir tranquilo. Obrigada, tá? Gente, olha só, serão retomados os voos entre Linhares e Belo Horizonte. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande nas redes sociais hoje. Essa rota começou em dezembro do ano passado, logo após a inauguração da nova pista do aeroporto do município. Só que essa rota tinha sido suspensa. A Azul Linhas Aéreas suspendeu essa rota. Agora, a companhia aérea anunciou que será retomada no dia 9 de dezembro. Essa decisão veio após negociações com o governo do estado, que recentemente aprovou um incentivo de redução de ICMS no combustível aéreo. Agora tem um recadinho do Douglas pra gente. Fala, Douglas. Tô aqui, minha amiga Isabela, para conversar com você, amigo e amiga do TN. Você que está precisando de uma grana para acertar seus boletos, para pagar suas dívidas, para acertar sua situação. Que tal você pegar hoje mesmo o valor que você precisa para pagar suas contas, hein? Maravilha! E o melhor, você vai começar a pagar o seu empréstimo só daqui a 60 dias. Olha que maravilha! Gente, vá correndo hoje mesmo na Agora Cred Financeira. Só lá você encontra as facilidades que você precisa para fazer o seu empréstimo. Chegou, aprovou, levou a grana. E a carência é maravilha, é coisa de louco. Você só começa a pagar em dezembro. É presente de Papai Noel. E se preferir, parcela o seu empréstimo em até 24 vezes com uma parcelinha pequenininha que cabe no seu bolso e no seu orçamento. Pode ir até lá, que lá você encontra o crédito ideal para o seu perfil. Tem empréstimo pessoal, empréstimo consignado e você ainda pode sacar o seu FGTS de forma rápida e com total segurança. E você também pode pedir o seu empréstimo aí no seu celular. Ligue a câmera agora e aponte para o QR Code que aparece aqui na tela. Chama a turma no Zap e fala que é dica do Camargão aqui do TN. Peça agora mesmo o seu empréstimo. Aproveite essa facilidade, hein? Então você já sabe, tá precisando de uma grana? Tá precisando de uma ajuda financeira? Procure a Agora Cred, porque na Agora Cred você consegue. É a dica do Camargão, hein? Isabela. Valeu, Douglas. Obrigada. Gente, vamos falar do trabalho, do talento do capixaba. Ontem você viu aqui no TN2 que teve um evento de premiação, é o Prêmio Artesanato Capixaba, promovido pelo 2º ano pela Rede Tribuna. 10 artesãos foram premiados em 3 categorias, mais de R$40 mil em prêmios foram distribuídos. Vamos ver os vencedores. Uma noite de celebração. A 2ª edição do Prêmio Artesanato Capixaba, promovido pela Rede Tribuna, reuniu obras de várias regiões do estado. Um reconhecimento que projeta essa arte para além das fronteiras capixabas. Essas peças que hoje estão sendo premiadas, elas foram colocadas à exposição lá na Arte Santo. Milhares e milhares de pessoas passaram por lá, valorizando o trabalho do artesanato capixaba. Essas obras maravilhosas que esse prêmio, parceria Tribuna, Aderes e Sebrae, valorizam o artesanato capixaba, que é uma peça importante também para o turismo capixaba. A edição deste ano celebrou a diversidade cultural e étnica que constitui o povo capixaba. Com o tema Origens, as artesãs e os artesãos foram desafiados a materializar o talento e a criatividade em peças que contam histórias das influências indígena, africana e europeia. Cada ano que passa, melhora mais a qualidade, o design, o coração do artesão, né, que é a arte dele.
Então, assim, dentro da categoria, dentro do segmento, esse projeto, esse trabalho, esse projeto desse ano surpreendeu em todos os trabalhos. 127 inscritos e uma difícil seleção que levou 38 obras para a fase final. 10 artesãos foram premiados. Na categoria Animal, o terceiro lugar ficou com a obra Convento da Penha, de Marluce Oliose. Em segundo, a Igreja de Anchieta, de Cristina Ribeiro. E em primeiro lugar na categoria, a obra Elementos da Terra Capixaba, de Daiane Brunoro, que contou a história das origens capixabas em 45 mil nós de macramê. Ele é um trabalho que eu comecei a tecer em 2019, que era um desafio meu, pessoal, até qual o tamanho que eu conseguiria tecer no macramê só à mão e com linha encerada. E aí, nesse ano, surgiu o tema, né, do segundo prêmio do Artesanato Capixaba, com o tema Origens, que motivou a terminar essa peça, que é totalmente à mão, né? Na categoria Mineral, o terceiro lugar foi para os Barquinhos Históricos, de Renilda Dutra. A segunda colocação ficou com a obra Africana, de Elaine dos Santos. E em primeiro lugar, a Arte Sacra de Luiz Acélio, onde Nossa Senhora da Penha foi representada na obra A Padroeira. Ela tem a representação da flora e a fauna do estado e no verso dela conta um pouco da chegada dos portugueses na prainha de Vila Velha. O terceiro lugar da categoria Vegetal foi para a obra Convento da Penha ao Pôr do Sol, de Rafael Sartori. Em segundo, a artesã Sabrina Santos com a obra Nossa História. E na primeira posição, o Livro das Origens Capixabas, de Janaína Ferreira. A obra, feita em crochê, também ganhou o voto popular. Eu fiz de maneira lúdica para as crianças, que é como eu trabalho. O meu trabalho é voltado para criança. Como foi a sensação de ganhar 2 prêmios voto popular também? Me fala, como é que você ficou? Nem te dizer qual é a sensação. Eu nem assim, sei lá, não consigo nem imaginar. Foram R$44 mil em prêmios, além de troféus assinados pela mestra Gracinha Sabadini. A premiação mostrou a relevância e o valor do artesanato feito em terras capixabas. O artesanato ele é fonte de renda para muitas pessoas no estado do Espírito Santo. Então, quando nós estabelecemos uma disputa, a gente qualifica este produto, faz com que, inclusive, o valor unitário dessas peças seja cada vez mais valorizado, mostrar o que há de mais belo. Isso é de grande importância e isso abre muitos caminhos, né? Então, uma vez que ele está numa vitrine como um prêmio desse, e a gente estimula, como sempre faz, que tenham mais prêmios além desse, fomentem prêmios de artesanato, porque artesanato ele é cultura, ele é história, né? Isso abre porta para profissionalizações, tanto ações dentro do estado como no âmbito nacional, e abre abertura de grandes oportunidades para o artesão. E hoje a gente vai encerrar o TN2 com as imagens desses belíssimos trabalhos. Parabéns aos vencedores e muito obrigada pela companhia de sempre. Boa noite, até amanhã.